Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde aí, um pouco fora do horário, porque tava meio que dando pau aqui a entrada, mas agora se estabilizou, então agora a gente vai poder chegar. Hoje o bate-papo vai ser com o Fabiano Malheiros, um conterrâneo, um cara que eu tenho um carinho muito grande, que vem fazendo um trabalho bacana. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do PDM, Personal de Negócios. Enfim, hoje vai ser sobre finanças, um tema assim bem importante, principalmente no momento na qual nós encontramos agora, onde bastante colegas da nossa área se encontram um pouco incomodados com essa situação. Então, nada melhor do que termos agora um convidado como o Fabiano para poder falar isso. Então vamos entrando. Oi, Ju. Pô, legal todo mundo aqui chegando aos poucos. Daqui a pouquinho o Fabiano já vai estar já com a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre finanças, gestão financeira. O que fazer nesse momento? Vou escrever aqui o tema hoje. Deixar fixado aqui. Grande. Vamos ver se aparece aqui. Enquanto isso, nós estamos aguardando a presença do Fabiano. Hoje a conexão ela tá meio... aliás, todos os dias está carregada, né? Então não tem um dia que não esteja. Ah, o Fabiano já está chegando do pedaço aí já. Que bom. Grande Fabiano. Tô só te aguardando. Vou ver se eu coloco você aqui. Cadê o Fabiano? Tá aqui. Já vai entrar no nosso bate-papo. Enquanto isso, os demais colegas vão entrando. Gente, vai dando um salve aí. Aí, grande Fabiano! Legal! Carregada o Instagram, para variar, tá meio carregado, né, cara? Então, já viu. Normal, né, cara? É muita gente usando aqui, então acho que esses dias aí, acho que o Instagram nunca teve tanto acesso, né? Nunca, 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 nunca. E é uma coisa bem surpreendente. Hoje de manhã, eu fiz uma live pelo Sebrae, né, da Paraíba, junto com o CREF. Eu, o Valdir Soares e a Érica, que é a representante lá do Sebrae. E mesmo sendo às 10 da manhã, deu muito pau. Tinha momentos que o Valdir falava, dava interferência, às vezes eu ia falar, dava interferência, Uhum. mas depois estabilizou e foi, né? E Que agora a bom. gente está aqui para falar com você, que eu já estava falando para as pessoas, que você é um conterrâneo, uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um baita respeito pela tua família. Porra, cara, se eu for ficar falando aqui, já vai. Mas eu quero que você se apresente para as pessoas, Fabiano, embora muitos dos que estão aqui já te conhecem, tá? Mas aqueles que não te conhecem é legal, porque, como eu falei, você faz um baita trabalho, você fez você revolucionou o mercado no momento, deu uma chacoalhada legal com o PDN, ainda continua. Então, ó, manda ver, cara. Manda Legal. ver. Pô, obrigado, que isso. Eu que adoro o Luiz, né? Eu que adoro você, né, Luiz? Aliás, há 20 anos atrás, o Luiz abriu as portas da casa dele, né, da casa mesmo, né? Dormir lá no colchão da filha dele lá para fazer um dos primeiros cursos da minha carreira aí de personal trainer. Tá? Então, eu admiro muito o Luiz também, né? Então, apesar de a gente ser amigos aí de família e tal, de ser da mesma cidade e tal, tudo, mas, cara, você para mim é um mentor, você para mim é um cara que me direcionou desde do começo aí da minha carreira, cara. Então, eu que tô aqui, ó, agradecido por tudo que você faz pela educação física, tudo que fez por mim, me ajudou demais. Então, reconheço aí aqui publicamente todo o empenho que você tem aí na nossa carreira, cara. Obrigado por tudo que você faz. Mas, é, falando um pouco de mim aqui, né? A gente não é muito acostumado a falar da gente, né? Mas falando um pouco de mim aí, eu sou um cara que me formei em 2000, né? E eu sempre fui um incomodado, né?
Então, quando a gente fala de empreendedorismo, finanças e tal, mas principalmente de empreendedorismo, eu sempre fui incomodado, né? Acho que eu puxei um pouco da parte lá do meu pai, que sempre foi empreendedor lá em Corumbá e fazia coisas diferentes e tal. Eu puxei um pouco disso, mas eu sempre fui incomodado. E durante a minha carreira de personal trainer, lá quando eu estava mais ou menos no oitavo ano, 9 anos ali de formado, eu já tinha já uma clientela de personal trainer e eu tinha um sentimento, né? Na verdade, eu era um ressentido, né? Eu tinha um ressentimento que é olhar para o lado, né? E eu estava me especializando, estava buscando cada vez mais atender melhor os meus clientes. Aquela busca, né, do personal trainer, de querer melhorar o seu negócio, querer atender melhor. Mas eu olhava para o lado e via outros profissionais que ou cobravam barato demais, né? A gente fala muito de prostituição do mercado, essas coisas, né? Então, eu olhava para o lado e eu via o profissional que cobrava pouco, né? Entregava um produto ruim, né? E eu ficava ressentido, né? Porque eu olhava e falava, cara, você está me afetando, você está afetando o meu negócio, né? Porque se as pessoas, se o cliente olhar para o mercado e ver que o que você faz é o que eu faço, né? E comparar, pô, você está me afetando, né? Você está me afetando, porque eu não concordo com isso, né? Então eu ficava ressentido com isso, né? Eu ficava ressentido. Porém, por muito tempo eu fiquei passivo, né? Não sabia o que fazer, não fazia nada e só ficava reclamando, né? Pô, por que o cara faz isso, né? E aí, assim nasceu o PDN, né? Até inspirado, em muitos casos, em muitos momentos, inspirado pelo que o Luiz faz também, né? Há muito tempo ele fala com o personal trainer, ajuda o personal trainer nisso, né? E assim nasceu o personal de negócios, né? E foi lá em meados de 2012, 2013, nasceu a ideia, né? De uma forma muito, muito embrionária ainda, mas eu comecei a falar com o personal trainer de uma forma bem ainda... bem pequena mesmo, né? Reunir alguns amigos ali aqui em Jundiaí mesmo, reunir alguns amigos, vamos falar de negócios, né? Vamos falar sobre, pô, como que você faz para cobrar mais, né? E aí começou assim, então, um projeto que hoje é o personal de negócios, né? Já estamos aí oficialmente como personal de negócios foi lançado em 2016, então a gente está indo aí para quase 4 anos, né? E aí o grande intuito disso é ajudar o personal trainer mesmo a se ver como um negócio, a se ver como uma unidade de negócio, se ver como uma empresa e servir eles nesse sentido, né? Hoje eu já não me sinto mais um ressentido, né? Me sinto hoje uma pessoa que pode contribuir, né, para mudar essa situação, apesar de muitos profissionais ainda alegarem isso, né, cara? Pô, o cara cobra pouco e tal. Então, a gente está nessa batalha aí de mudar essa situação, né? De várias formas, né? Treinamentos online, treinamentos presenciais, mentorias. Hoje, o programa que a gente tem chama Personal Empresário, é uma mentoria online, né? Mas, assim, a gente tem vários outros acompanhamentos aí, onde a ideia é dar essa cara, né? Mais profissional, mais empresária, mais empreendedora para o personal trainer. Essa é a ideia, tá? Então, falando um pouquinho aí do que eu fiz aí, um pouquinho de mim, acho que é isso daí, cara. Não, e é um baita trabalho, eu reforço, é um trabalho, assim, muito bacana, é um trabalho que eu recomendo, vale a pena não, vocês têm que seguir o Fabiano, ele tem muito conteúdo, ele tem um material bem legal, porque o que a gente tem que entender é que o mercado, ele vai mudando, e toda vez que ele muda, né, você encontra pessoas com ideias legais, ideias que só vêm agregar cada vez mais a nossa profissão. E o Fabiano é uma dessas pessoas. Ele pegou o que já tinha e transformou em algo ainda muito melhor e que hoje ajuda muito profissionais, inclusive tem alguns desses profissionais que ele deu mentoria que vão estar presentes aqui nessas lives num futuro bem próximo, que eu já tenho alguns contatos, principalmente alguns colegas lá do Sul, outros do Nordeste. Hoje eu vou estar com um mentorando o seu lá que mora no Nordeste. Enfim, isso é uma coisa muito legal, né? Uhum. E como o tema hoje é gestão financeira, e a gente está vivendo agora um momento muito difícil, você liga a televisão,
Agora, o debate todo é quando vai sair os R$ 600, né? Começou o pau comer, quando vai sair os R$ 600? Tem gente que já está fazendo a dívida antes de ter os R$ 600. É. E para tumultuar, e para tumultuar ainda mais esse mercado, hoje também saiu uma outra nota falando que todos os profissionais da saúde vão ser convocados para atuar. Então, nós vamos separar um pouco os temas e o tema nosso vai ser hoje gestão financeira, tá bom? Tá. Eu sei que são dois assuntos bem legais, mas do eu e Fabiano a gente vai estar falando sobre gestão financeira. Gente, vocês que estão aí nos ouvindo, dá um like aí. Sabe essa setinha que está aí bem aí embaixo? Envia para 3, 4 pessoas aí falando da nossa live agora, porque pode ajudar várias pessoas sobre esse tema e isso é muito legal. Eu mesmo estou mandando agora para vários aqui, ó. Peguei uma lista aqui, ó, até a TV Tribuna daqui de Santos já está sabendo dessa live aqui, ó. Isso é legal. Então, assim, Fabiano, nós estamos... já mandei. Mandem vocês também. Então, assim, já estamos dentro desse isolamento social e muitos colegas não tiveram e não souberam fazer uma reserva financeira. Então, isso não tem como mudar. Não dá mais. Já foi. Agora é daqui para frente. Pensando nesse cenário, você que está mexendo ainda com o mercado financeiro, que eu sei que você está trabalhando com isso, como que os colegas agora devem proceder daqui para frente? Já que daqui a pouco isso aqui vai acabar. Então a gente vai voltar a trabalhar, vai começar de novo, tá legal? Então, como que seria isso, Fabiano, na sua visão? Show, legal. Mas assim, eu vou falar sobre 3 coisas, né, que eu estou recomendando, principalmente para a galera que está aqui comigo. Mas reforçar, né? Tudo isso vai acontecer com os negócios que não se prepararam, como você bem falou, né? Então, isso não é só da educação física, não é só do personal trainer, é cultural, né? A gente não tem a gente não é preparado para ser empresário. Não é preparado, né? Então, quando você é preparado para ser empresário, você normalmente tem um fundo de reserva para a empresa, né? E normalmente esse fundo de reserva ele vai ali derivar entre 3 a 6 meses de reserva do custo operacional, né? Então, eu tenho 3 meses, no minimamente 3 meses e um ideal seria 6 meses. Acima disso, tá ótimo, né? Então, quem não se preparou para esse momento agora e não tem pelo menos esse mínimo de 3 meses, vai sofrer, vai amargar ali alguma coisa, né? Então, assim, o que eu recomendo nesse momento, né? É o que eu tenho falado para os meus... eu vou seguir muitos financeiros, pessoas do mercado e tal. As 3 coisas que dá para fazer agora, que dá para fazer. A primeira coisa, cara, é apertar o cinto. Né? A primeira coisa é apertar o cinto. É realmente cortar custo ao máximo agora. Né? Então, todo aquele custo... minimamente supérfluo ali, você tem que cortar rápido. Isso já é uma recomendação de 15 dias atrás, né? O tempo já está vindo, assim, já está encurtando essa linha do tempo, né? Então, rapidamente tem que cortar custo agora. Tudo que for sair dinheiro agora tem que repensar, né? Então, cortar custo mesmo. Então, às vezes vai envolver cortar custos mesmo que vai mexer talvez com a família. Né? Então, tem que sentar com a família agora, é hora de abraçar, estamos juntos aqui, o bicho pegou, então talvez a gente vai ter que mudar algumas coisas bem que vão mudar com a estrutura da família. Então, tem que fazer isso. Né? Então, ter o fluxo de caixa na mão, né? Muita gente nem tem o fluxo de caixa, né? Não sabe quanto entra, quanto sai, quanto fica. Né? Então, agora listar tudo que tem de custo e ir ticando aquilo que dá para cortar agora. E muitas vezes vai entrar numa mudança estrutural mesmo da família, cortar alguma coisa que seja até importante para a família. Vai ter que acontecer agora. Né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é a gente pensar em liquidez.
né, é pensar em ter dinheiro na conta, né, de alguma forma. Então, tudo que está de alguma forma em passivo, né, que a gente fala de passivo, está como uma dívida à frente, por exemplo, um financiamento de carro, um financiamento de moto, um financiamento de alguma coisa, né, é tentar ao máximo desfazer disso, mesmo com uma perda agora, e tentar ficar líquido, retornar o dinheiro, minimamente o que ele tem ali, e ficar com ele na mão, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? Cada dia agora, a gente está vivendo um dia por vez, né? É um dia por vez. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, né? Hoje a gente teve essa novidade aí, né? essa notícia, né? Pô, então estamos sendo convocados, todos convocados para trabalhar lá, mas não é desespero, não precisa ficar desesperado com essa notícia. Depois a gente fala um pouco sobre isso, mas não precisa ficar desesperado com essa notícia. Mas dá para até, se você está numa situação caótica financeira agora, dá até para pensar em ir para o front mesmo, porque o governo vai pagar por isso. Né? Sim. Você vai ser remunerado por isso. Já que você não pode dar aula, quem sabe, você vai lá para o front e vai ganhar alguma coisa. Né? Mas depois a gente fala sobre isso. Enfim, agora a segunda coisa, você tem que ficar líquido. Né? Então, pensar ao máximo nas dívidas que não dá para quitar a dívida, mas sair dessas dívidas de alguma forma para ficar líquido. Outra coisa que dá para fazer em liquidez agora é vender, cara. Vender o que não é mais necessário, né? Então, vender um carro, talvez o carro vender, achar alguma coisa na sua casa, juntar e tentar passar para frente, tá? São ações agora de guerrilha. É ação de guerrilha agora, né? Então, tentar vender o máximo que você puder de coisas aí que você não vai usar nos próximos meses aí, que está entrando como supérfluo. E a terceira coisa é renegociar. Tem muita gente que paga aluguel, tem muita gente que tem custos aí que envolve uma renegociação. Então, eu vou entrar em contato, por exemplo, com o inquilino e falar, cara, não vou conseguir pagar esse mês. Não vou conseguir pagar esse mês. Vamos negociar? Vamos negociar? Tá difícil para todo mundo. O grande lance é que se eu voltar para casa do meu pai, se eu voltar para achar um lugar para ficar aqui, a grande chance é que eu vou entregar o imóvel e vou ficar com essa dívida. E você vai levar esse imóvel para o mercado nesse momento agora que está ruim, ninguém vai alugar também. Então, me dá um tempo aí, me dá um período aí de 2 meses, quem sabe 3 meses, para esperar, ver esse tempo passar aqui, ver como que vai ser. Né? Então, renegociar todas as dívidas, empurrar tudo o máximo que você puder para frente em termos de passivo, né? Esse custo que você tem, empurrar o máximo para frente e tentar ficar líquido com a grana na mão agora e viver um dia por vez. Viver um dia por vez. Tá certo. Não, tá certíssimo. Isso que você falou tá certíssimo. Porque agora você tem que ter prioridades na tua vida. E as prioridades agora, elas envolvem você abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Então, tá certíssimo o que você colocou. Eu mesmo, pra você ter uma ideia, fazem 2 anos que eu vendi o meu carro. Antes da crise, eu abri mão de carro. Hoje eu só trabalho de bike ou vou a pé. Quem tem carro hoje é a minha família, eles que têm, meus filhos e tal, minha esposa. Eu não tenho mais carro, eu só trabalho de bike. Foi uma opção minha. E eu lembro que muita gente ficava caçoando. Ih, o cara quebrou, o cara não sei o que lá. Porque aqui as pessoas entendem que carro é status. E, na verdade, o carro ele é um transporte. E então, assim, o que eu fiz 2 anos lá atrás, isso está refletindo agora. Porque toda aquela despesa de seguro, manutenção, eu não tenho mais. Aquele dinheiro eu apliquei, cara. Ele me rende hoje. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente faz naquele momento, você sente que as coisas estão mudando. E eu lembro que o mercado ele estava assim, ó, todo mundo falando, pô, vamos investir, vamos fazer o dinheiro multiplicar, porque agora vai mudar governo, vai mudar tudo e tal. Enfim, e
eu apostei e de alguma forma deu certo, embora agora os investimentos estão assim, né? Mas a gente está tranquilo. Pensando nisso, e é bem legal o que você frisou, é um dia de cada vez, né? E você falou numa coisa muito importante, que é um fluxo de caixa. As pessoas, elas não sabem fazer um fluxo de caixa. Elas não têm essa noção de contabilidade. Elas não sabem, elas não entendem a coisa mais simples, entrada, saída e o que sobra. Isso. E elas acham que tudo que sobra é para rifar, né? Pensando nisso, Fabiano, o que você sugere para eles agora em termos de fluxo de caixa? Qual seria? Tem algum aplicativo, tem alguma coisa que você poderia sugerir para eles? Cara, alguma coisa assim? Tem. Para eles poderem fazer esse controle? Ó, eu sou raiz, né? Então, assim, eu uso Excel. Eu uso Excel, não uso aplicativo. Mas tem um aplicativo muito bacana. Cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é... Cara, eu posso te passar isso depois. Eu não vou lembrar sim. Às vezes fica tranquilo. Mas a gente usou... Eu fiz um curso no começo do ano passado sobre... Era Clube dos Poupadores, né? Legal. E a gente teve uma galerinha muito bacana, que essa galera não está passando por dificuldade. Foi no começo do ano passado e essa galera não está passando por dificuldade, porque o grande intuito era fazer a reserva de emergência. Mas eu uso o Excel. Eu uso o Excel. E para mim, esse fluxo de caixa, para ensinar isso ao personal trainer, ele é bem básico mesmo nesse sentido, igualzinho como você falou. É entender quanto entra, quanto sai e quanto fica, né? Se o que fica é negativo, você tem que ajustar, né? O que você dá para cortar ou o que você dá para ganhar mais. É simples, né? Matemático, né? Não é uma ciência humana, né? Igual que a gente lida com seres humanos, né? E o humano tem comportamento, um reage de um jeito, outro reage do outro. Não, aqui é matemático, né? Então 1 mais 1 vai ser sempre 2. Né? Então, se está no negativo, ou você vai ter que cortar custo, ou você vai ter que aumentar a receita. Se está igual, beleza, você está pagando tudo certinho, porém você precisa melhorar para fazer o terceiro cenário, que é fazer sobrar. Né? E aí, do mesmo jeito, você vai ter que fazer esse ajuste aí, ou cortar, ou aumentar. Não tem jeito. Bom, isso é matemática. É igual chegar... Cara, para você emagrecer aqui, o que você precisa fazer, né? Precisa comer menos e gastar mais. É a mesma matemática, né? Tem variáveis, treinamento, não sei o quê, mas beleza, mas a matemática é essa, né? Então, assim, sim. Porém, tanto para emagrecer quanto para fazer sobrar dinheiro, envolve muito comportamento, né? Envolve muito como eu reajo, como eu ajo, né? Como são meus hábitos, a minha cultura e tal. Então, aí a gente vai para um nível mais profundo, né? Mas, assim, se for para sugerir, né, primeiro sugerir a forma de controle é aquela que melhor funciona para você. Se for o caderninho, vai no caderninho. Se for o Excel, vai no Excel. Se for no aplicativo lá, melhor aplicativo que é legal, bacana, bonito, vai naquele. Mas tem que ser um que funciona. Né? Sim. O melhor é aquele que funciona. Né? Sim. Então, e o mais simples possível. Mais simples possível. Se ficar nessas 3 variáveis, está ótimo. Quando você ficar bom nessas 3 variáveis, aí vai para um próximo nível. Né? Porque precisa dominar isso primeiro. E a segunda coisa, né, que de fazer... Qual que era a sugestão mesmo? Era de aplicativo e de... Que você tem algum aplicativo, como que você poderia fazer um fluxo de... A sugestão de como seria esse fluxo, né? Claro, pensando numa empresa muito saudável, a sugestão é de 60-40. 60-40. Muito saudável. O que significa isso? Que 60% do que entra seria para o seu custo operacional, pagar o seu custo. Né? Então, paga toda a sua vida, paga a escola da criança, paga a sua vida.
E os 40% restante, você divide em investimentos. Tá? E tem uma parte desse investimento que é reinvestir em você. Né? Que é como que eu faço e o que eu preciso aprender para fazer o meu 60% aumentar todos os meses. Né? Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender coisas. Todo mês você vai precisar aprender alguma coisa nova para fazer entrar mais dinheiro. Né? Então, essa conta, dentro desses 40%, tem que ter um número ali que vai ser sempre para reinvestir no próprio negócio, no caso, em você. E também tem que ter uma parte desses 40% que vai ser para o fundo de reserva. Todo mês, uma parte desses 40% é para o fundo de reserva. E aquele dinheiro você esquece. Uma estratégia que eu sugiro, né? Agora a gente vai ter que falar disso pós-crise, né? Então, assim, o que você deveria... se você vai passar um aperto financeiro agora, deveria focar no pós-crise, em como construir esse seu fluxo de caixa, né? Para deixar ele sair do vermelho e ir para o estável, para depois fazer sobrar dinheiro. E depois que ele sobra dinheiro, né? Como que eu vou dividir o que sobra? Uma parte em reinvestir em você mesmo e uma parte no fundo de reserva. Tá? É isso que você deveria focar agora. Né? Fundo de reserva, né? Uma parte em reinvestir em você mesmo e outra parte no fundo de reserva. Agora, uma dica. Quando cai dinheiro na conta, a primeira retirada deveria ser ou deve ser do fundo de reserva. Para ele sumir já da sua conta. Você vai pegar, vai fazer uma estimativa, entrou R$1.000. Então, R$600 um valor lá é para o custo. O ideal é que seja dos R$1.600, é os 60% para o custo. Os 400 ali você vai dividir entre reinvestir em você e fundo de reserva. Mas a primeira coisa que você vai pagar vai ser o fundo de reserva. Perfeito. Pagou o fundo de reserva, segue com o resto. Perfeito. Né? Isso é uma estratégia que é a estratégia mais usual para a gente conseguir fazer dar certo isso. E esquecer mesmo, botar no lugar lá. E não o contrário, como muitos fazem, né? Paga tudo, gasta tudo, aí o que sobrar, se vai sobrar, vai guardar. E não é o correto. Geralmente, muita gente do mercado financeiro sempre orienta nesse sentido e a gente vem acompanhando bastante isso. É muito legal isso que você falou. 60-40 é um número bem bacana, dá para trabalhar, não é difícil. Eu quero que vocês que estão aqui nos ouvindo entendam que aqui não tem nenhum milionário, ok? Muitos dos colegas que estão aqui dentro nos assistindo, hoje tem um salário aí variando de 3,5 conto até 6,5 pau, seria mais ou menos a média, de 3 a 6,5. Então, assim, não tem ninguém milionário, tá? E mesmo com esse rendimento mensal, dá para vocês, e vocês precisam mais do que nunca, a partir de agora, a pensar nessa estratégia que o Fabiano acabou de citar, que é o 60-40. Tá? Obviamente que quanto mais vocês enxugarem essa despesa, mais vai ter sobras. E olha que coisa engraçada, né? Nós vivemos num país onde o status, né? Eu terminei de ler um livro agora, sobre as camadas sociais, né? Então, vamos lá. A classe mais baixa, ela fica muito preocupada em sobrevivência. Então, assim, o que ela ganha é para sobreviver. A classe média, que é onde nós estamos inseridos, ela tá preocupada em se mostrar, em gastar, ou seja, a consumir. E a classe mais alta, que é a classe que está muito bem financeira, ela está preocupada em ter liberdade. Então, ela tem liberdade para fazer muitas coisas. E agora, mais do que nunca, ficou caracterizado nesse momento, porque se nós formos analisar friamente, essa classe na qual a gente convive, ela sempre foi muito consumista. Tanto que, é o que eu volto a frisar, viemos de um dezembro de festa,
janeiro de um monte de imposto, fevereiro de carnaval, embora já estivesse aí presente a pandemia, mas não foi adiado, porque era uma receita fabulosa para o Brasil inteiro, e eles teriam que aproveitar essa gordurinha, tá? Mas também não vou parar por aqui, não vou entrar nessa, mas é nítido, né? E aí a gente percebe que os nossos colegas, eles sempre foram muito preocupados em apenas consumir, em apenas gastar. Quanto de dinheiro, vocês estão nos ouvindo, vocês poderiam ter guardado durante esses anos todos e não guardaram? A minha pergunta é, para que você tem 10 pares de tênis, 50 roupas de ginástica, 20 mochilas, iPhone de última geração, um carro top de linha, mas é tudo financiado, parceiro? Ou seja, você não tem dinheiro. Você tem aí um passivo que te consome. Ou seja, você fica se matando de trabalhar para pagar uma coisa, para manter uma coisa que você não tem condições de ter. E muitos que estão aqui querem levar uma vida que o cliente tem. E você não tem essa vida ainda. Não agora, mas você pode ter. Perfeito. Você pode ter. Mas para você ter, você tem que começar a se gerenciar, a se organizar, a se planejar. E uma boa parte não tem. Pensando nisso, Fabiano, eu vejo que muitos colegas nossos, eles não pensam... Bom, eles já não pensaram nesse momento na qual a gente está vivendo. Tanto que a preocupação deles é quando vai abrir a academia, quando eu volto a trabalhar. São poucos que realmente estão estudando, aproveitando essa parada para se fortalecer ainda mais, né? Pensando nisso, e já pensando lá na frente, o que você sugere hoje em termos de o que fazer para ter uma aposentadoria razoável lá na frente? Você acha que uma previdência se encaixa? O que você sugere para o pessoal? Luizão, primeiro assim, cara, a gente precisa entender... Deu uma pequena travada aqui, mas, gente, é normal. Tem hora que o Instagram tá dando uma bugada legal. Tá? Calma aí que o Fabiano... É normal isso aí. A gente estava falando, e ele vai voltar a falar, sobre... Pensando lá na frente. Opa, peraí que ele se desconectou, mas a gente vai trazer ele de novo. Calma aí. Sim, vai ficar gravada essa live, depois vocês vão poder assistir, tá ok? Só teve um dia que eu não consegui gravar essa live, que aí uma grande parte não conseguiu, e aí a gente teve que não conseguir salvar, mas isso aqui vai ser disponibilizado depois no YouTube, tá ok? Então, assim, fiquem tranquilos que isso aqui vai estar bem disponibilizado, tá? Vai estar bem para todos vocês. Eu, infelizmente, dei um pau lá com o Fabiano, mas daqui a pouco ele volta, então eu vou tocando nesse assunto. Bom, a gente está falando de gestão financeira, né? E o que fazer daqui para frente, tá ok? Olha, minha prima está aí, obrigado, prima, obrigado, Liv, Bill, Tony, Vanessa, Rafik, poxa, nossa, Ju, caramba, tem várias pessoas, muito obrigado pela presença de vocês, por estar nos acompanhando. Então, a gente está falando aqui sobre gestão financeira. O momento que a gente vive agora não tem muito como mudar. O que a gente tem que fazer é fazer o que vai acontecer daqui para frente. E isso é a coisa mais importante para todos nós. Tá ok? E por ser importante, então a gente precisa, a primeira coisa é, daqui para frente, fazer o que a gente chama de fluxo de caixa. Tá ok? Então a gente precisa colocar no papel o que está entrando, o que vai entrar, o que vai sair e o que vai sobrar. Esse o que vai sobrar, tá ok? Esse o que vai sobrar
é o que a gente vai investir já pensando lá na frente, para que quando der algum outro problema que nem esse, a gente não sofra tanto, ok? E aí a gente possa se estruturar. E aí o Fabiano tocou no assunto muito legal, 60-40. É você tentar gastar no máximo 60% da tua receita e 40% você distribuir em pequenos investimentos. Seja para um fundo de reserva, que é muito importante. O que é um fundo de reserva? Fundo de reserva, gente, é aquela grana que vai estar guardada, que seria mais ou menos o que você gasta por mês. Vamos lá, digamos que por mês a minha despesa com água, luz, aluguel, celular, comida, passeio, sei lá. Digamos que eu gasto por mês aí uns 7 mil reais. Eu tenho que ter no banco, à minha disposição, pelo menos 21 mil reais. Vocês entenderam por quê? Porque que nem agora, a gente não tem uma noção, né? A gente não tem uma noção de quando isso vai acabar. Mas se você tiver esses 3 meses guardado, você estaria tranquilo, porque suas despesas estariam legal. E o Fabiano voltou de novo. Eu só estou dando uma reforçada aqui, tá, Fabiano? Então, como muito bem ele colocou, 60-40, então desses 40, você vai fazer um fundo de reserva para que quando tiver algum problema que nem esse que nós estamos passando, você está tranquilo. O ideal é que o teu fundo de reserva tenha no mínimo de 3 a 6 meses, ok? Se você tiver isso, meu amigo, pode vir a crise que tiver, que você passa tranquilo. E é o que está acontecendo com muitos colegas que fizeram isso. Eu tenho um pouco disso, tá? O Fabiano tem e outros colegas aqui dentro que também têm. Tá legal? Visto isso, se você já conseguiu formatar esse teu fundo de reserva, agora está na hora de você pensar lá para frente. Foi aonde eu perguntei para o Fabiano o que ele sugere em termos de aposentadoria, uma previdência. Então eu jogo a bola para você de novo, Fabiano. Tá? Legal. Tinha caído, então agora você continua com a ideia. Voltei. Bom, depois que o fundo de reserva for resolvido, é como se fosse videogame, né? A gente vai jogando por fases, né? Eu cheguei nessa fase e eu já tenho minimamente 6 meses acumulado e eu passei de nível. Cheguei nisso e vou para um próximo nível. Então, eu tenho lá um valor maior do que 6 meses, agora eu vou diversificar. Esses 6 meses, eu considero... Não preciso. Esses 6 meses eu considero que você precisa deixar ali pertinho de você. Não precisa ser um grande investimento, uma grande aplicação. Um CDB, um CDI já resolve bem, tá? Pode ser no banco mesmo. Se for numa corretora, melhor ainda. Mas que seja líquido, em que você tenha acesso a ele um pouco mais fácil, tá? De preferência numa corretora. Se você sair do banco é melhor, porque as taxas são menores, a taxa de administração é menor, eles já são especialistas em fazer esse tipo de trabalho, né, de serviço. Então, assim, o CDB da corretora é melhor que o CDB do banco. Com certeza, total. Eles têm um rol aí de CDB melhores, produtos melhores. Então, mesmo sendo um CDB, as taxas são melhores e a entrega, né, a taxa mensal é melhor. Tá? Então, abre a conta numa corretora e vai começando a se inteirar com isso daí. Então, o CDB é tranquilo, é renda fixa, não tem grandes oscilações, o seu fundo de reserva vai ficar lá. Tá? E é um D+1, né? Na hora que você precisa, em um dia o dinheiro está na sua conta. Tá? Então, é para isso mesmo que ele serve, para reserva, né? Para emergências. Agora, a partir disso, hoje a gente vive um cenário econômico no Brasil que essa renda fixa, ela quase já não ganha da inflação. Né? Então, você ficar aguardando pensando em longo prazo, numa renda fixa, mesmo que seja a Previdência ou o CDB, qualquer uma dessas variáveis da renda fixa,
não vai te dar um bom retorno a longo prazo. A longo prazo. Né? Então, o que precisa... aí é uma coisa que a gente não está realmente muito acostumado, porque aí você precisa ir melhorando esse... É o nível do videogame. Você precisa cada vez melhorar a sua habilidade, né? nesse quesito, em economia. Porque aí entra o incremento do risco. Né? Para você melhorar a longo prazo, né, você vai ter que aumentar o seu risco. Né? Você vai ter que aumentar a exposição realmente. E aí é onde que precisa ter uma certa habilidade do gerenciamento de risco. Né? Que é saber gerenciar o seu risco, saber entender qual é o seu perfil realmente e entender que, para eu fazer mais grana a partir daqui, através de investimentos, eu preciso arriscar mais. Né? Então, é necessário ter uma pequena parte de exposição em renda variável. Né? Hoje, as ações... Hoje, na verdade, é uma baita oportunidade para comprar ações. Porque as ações fizeram assim, abruptamente. Tem ação boa hoje com 30% de desconto. É mais ou menos isso que está acontecendo. 30%, 35% de desconto. Então, quem tem grana agora está comprando. Está comprando, porque é uma oportunidade. Né? Então, é bacana. Né? Então, você entender que a longo prazo você vai precisar aumentar o seu risco. E quando a gente pensa em longo prazo também, a conta é diferente. É uma conta de patrimônio que a gente fala. Qual é realmente o seu patrimônio acumulado? Né? Então, eu preciso pensar em um mix de investimentos. Quando eu penso nesse mix de investimentos, eu tenho um número. Esse número é o número do meu patrimônio. Né? Então, o meu patrimônio de grana, meu patrimônio de dinheiro. Né? Então, eu tenho um pouquinho lá em ação, eu tenho um pouquinho lá em fundo imobiliário, um pouquinho lá em tesouro direto, um pouquinho lá em um CDB, pensando a longo prazo, um outro CDB, um CDI. Tá? Mas, basicamente, hoje, a gente vai ter que pensar em ação a longo prazo. Ação, e aí tem que entender um pouco mais do mercado. E se você não vai ficar olhando para isso, eu recomendo que você tenha uma pessoa que olhe para isso, em ação. Segundo, fundo imobiliário. E terceiro, hoje ainda tem algumas letras do Tesouro Direto que ainda valem a pena a longo prazo. Tá? Então, sim, hoje o que eu recomendo seria essas três coisas. Mas existe uma quarta coisa, que aí é um nível um pouco maior ainda, né, do investidor, que é investir em negócios. Investir em negócios. Que aí é realmente, na hora que eu pego essa grana e eu falo assim, eu tenho aqui, onde que eu posso pegar essa grana e investir em um negócio que vai me retornar mais? Porque negócios, quando eles explodem, eles dão um retorno um pouco mais rápido e normalmente se der certo é explosivo, né? Alguns, né, são explosivos, mas te dão um retorno às vezes um pouco melhor do que as variáveis clássicas da economia, né? Então eu vou pegar, olhar um negócio e investir nesse negócio. Uma coisa que eu fazia muito, cara, que eu fiz muito, é comprar coisas e vender, né? Pegar essa grana, comprar alguma coisa e vender com 50% de valor agregado, tá? Até 10% já está valendo. A gente não tem um rendimento é muito pouco o rendimento que se dá no banco hoje. Não chega a nem 1%. Então, qualquer 3, 4, 5, 10% já é um bom. É que no Brasil a gente está acostumado a querer sempre 50, 60, 70, 100. Mas o que você falou aí é uma coisa bem legal. Acho que você tem que diversificar. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que você vai ter que conscientizar é o seguinte: daqui para frente você não vai mais poder gastar o teu dinheiro com besteira, com bobagem. Ficar investindo com um monte de porcaria que não te levaram para lugar nenhum. A minha pergunta é, o que você faz agora com esses 10 pares de tênis? Fica jogando na parede para o tempo passar? Entendeu? Fica aí com o teu celular de 10 pau fazendo o quê? Assistindo
jogando joguinhos, entendeu? Não tem. A gente precisa ser mais objetivo, gente. Vocês têm que entender que a nossa carreira ela tem um início, um meio e um fim, ok? Quando você é jovem, você vai ralar muito, nem sempre você vai ganhar uma grana. Só que chega uma hora que você entra no mercado, que aí sim você começa a ganhar uma grana até interessante, e é onde você tem que ganhar. E é justamente ao contrário, onde as pessoas começam a gastar. Aí quer comprar um carro que não tem condições de pagar, compra um celular que daqui a 6 meses não vai servir para nada, e começa a gastar. Essa é a palavra, tá? Então a gente precisa mudar urgentemente isso. A gente tem 4 verbos, né? Gastar, investir, guardar, né? Então, eu esqueci mais um aqui, peraí. Gastar, guardar, consumir, guardar, gastar, investir e multiplicar. Isso é o que a gente precisa fazer. Só que a gente só fica com o verbo gastar, então a gente tem que parar. Em termos de gestão financeira, como a gente está trocando essa ideia aqui com o Fabiano, e é muito legal isso, eu separei assim, algumas sugestões e o Fabiano vai pontuando sobre isso. Uma das primeiras coisas que as pessoas têm que fazer é o seguinte: deixar desculpas de lado. O único responsável pelo seu dinheiro é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é ninguém, é você. Você que ganha, então a desculpa é sua, de como você vai ganhar ou gastar. Certo, Fabiano? Concorda com isso? Concordo então, perfeitamente. Depois, você precisa fazer o que a gente chama de planejamento financeiro. Você tem que pensar aonde você vai estar daqui a um tempo. Você hoje está aqui, que nem agora. Todo mundo vai sair do zero. Todo mundo vai começar do zero. Muitos colegas... Talvez até do negativo, né? Até do negativo, menos zero. Mas você vai sair. A questão é, você vai ter que fazer um planejamento já imaginando algo daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, pensar lá na frente. Então vai precisar de um planejamento financeiro. Aí é onde entra as planilhas de Excel, entra todas essas coisas. Depois são dívidas, como você muito bem colocou. Agora a prioridade qual que é? Sobreviver. Então tem dívidas que elas vão ser renegociáveis. Imóveis, carros, se for o caso, até devolver. Porque não tem como. Não existe como. Então, você vai ter que mudar isso. Depois, a reserva de emergência, como você muito bem citou, isso hoje é fundamental. É importante, né? Guardar dinheiro, gente. Nunca essa palavra foi tão importante para muitos de vocês. Guardar dinheiro. Porque foi uma baita lição isso que está acontecendo agora. Então, não tem como. E você precisa, assim, também, além de guardar o dinheiro, estabelecer objetivos, né? Que nem o Fabiano. Se eu perguntar para o Fabiano, Fabiano, qual é o teu objetivo profissional? Aliás, vamos fazer essa pergunta. Qual é o teu objetivo profissional e financeiro? Cara, bacana. Esse ano, eu tenho uma meta financeira. Né? Essa meta financeira ela é baseada em número de vendas. Né? E pelo número de vendas eu consigo calcular a minha receita mensal, né? E aí eu vou buscar essas metas financeiras, né? Então, assim, hoje eu tenho aí um número X de vendas. Então, eu coloco o objetivo de acordo com o número X de vendas. Só que uma coisa que eu adiciono nisso, e aí entra na parte financeira e na parte profissional que você me fez a pergunta. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho o objetivo, né? E para mim aqui, obviamente, eu fui impactado por isso também. Mas era para mim, ao longo do ano, executar 480 vendas. Esse era o meu número. Uau! Esse era o meu número. Ele pode ser desafiador e ele deve ser desafiador. Né? Ele deve ser desafiador. Para mim, esse era o número. Mas só que eu não penso única e exclusivamente na receita que essas 480 vendas vão me proporcionar. Eu penso que eu vou ajudar 480 pessoas. Sim. Sacou? Então, isso muda drasticamente a forma de pensar o meu negócio. Porque Total. Quando eu penso que eu vou ajudar 480 pessoas,
como que eu vou ajudar essas pessoas e como que eu vou dar resultado para essas pessoas, como que eu vou impactar a vida dessas pessoas e, através da minha influência, fazer isso. É um número desafiador? É. Beleza. E aí eu sempre coloco 3 metas, né? Essa é a minha meta desafiadora. Desafiadora. Para o ano. Pro ano. Obviamente que eu já estou tendo que refazer ela, porque o mês de abril, para mim, já vai ser praticamente perdido. Porque vai ser praticamente perdido. E eu já não sei se o de maio também vai ser. Então, eu já vou ter que... Já estou mexendo nesses números aqui. Mas é em janeiro, em dezembro, na verdade, um pouquinho antes até, no final de novembro, eu já coloquei esse número para dezembro de 2020. Sim. Botei esse número. E eu comecei... Aí, quando você tem um número, você tem direção. Quando você tem um número, você tem direção. Quando você tem meta, você tem direção. Né? E aí, tanto para grana, como para objetivo pessoal, como para objetivo profissional, você tem que ter uma direção. Sempre. Né? E eu acho que essa coisa de ressignificar a forma do seu negócio é muito importante. Mesmo personal trainer, cara, você quer ganhar quanto? Beleza, quero ganhar 10 mil. 10 mil significa atender quantas pessoas por mês? Beleza, então você tem que focar em pessoas. Eu quero ajudar tantas pessoas e, através da minha influência, eu vou fazer 10 mil reais. Aí você ressignifica isso. Né? Então, esses são os meus números. Né? Então, assim, profissionalmente, para se pensar para o final do ano, esses são os meus números. Mas Luiz, cara, eu queria voltar uma partinha atrás. Que foi pode voltar. Que eu quero reforçar, cara, porque eu também passei por dificuldades financeiras e tal, momentos, né? Na verdade, sim, momentos de vida que você aprende, né? Então, assim, eu tive um momento da minha vida que eu aprendi muito financeiramente e foi um momento em que eu tive que voltar para o meu MVP. Eu inventei esse número aí, na verdade, eu adaptei esse número aí, que eu voltei para o meu MVP. O que é MVP? É mínima vida possível. Eu dou o nome disso. Mínima vida possível. E quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de grana e tal, quando você entende que existe um MVP, uma mínima vida possível, que é essa vida que você deve viver, que ela está alinhada com o seu objetivo de vida, cara, aí você se encontra. Legal. Porque muitas vezes a gente falou assim, a classe média ali, ela quer status, ela quer comodidade, né? E muitas vezes, e por muitas vezes, quando eu me alinhei com a minha mínima vida possível, eu me peguei, depois de alguns anos, andando de ônibus, andando de bike, né, como você está vivendo aí agora, por opção própria, né? Mas assim, eu andando de bike, andando de busão, já com quase uns 39, 40 anos, né? Andando de Nem busão. vou falar a minha idade. Andando de busão, depois já de ter casa, carro e tal, né? E me peguei nesse momento e falei, cara, agora eu estou alinhado com uma mínima vida possível, que não tem nada demais aqui, não tem nada de errado, mas é uma vida que me proporciona fazer muito mais grana sobrar. Perfeito. E isso tem que quebrar algumas barreiras, algumas coisas na nossa cabeça, que é exatamente essa coisa do status, é exatamente essa coisa da comodidade, porque, na verdade, a classe média, ela busca comodidade. Né? Ela busca... Cara, eu não quero andar de busão. O busão você tem que ficar lá no ponto, esperando, tem que dividir com outras pessoas, tem que andar a pé, tem que ir até o ponto. Eu quero comodidade. Eu quero sair aqui, descer, pegar o meu carro, entrar. Se estiver chovendo, eu não tomo chuva. Né? E beleza, é comodidade, na verdade. Né? Eu moro num apartamento que é muito apertadinho aqui. Não, eu quero um quarto a mais, então eu quero mais espaço. É comodidade. Sim. Né? Então,
a gente está sempre buscando comodidade. Não, eu quero andar com o carro melhor, o carro do ano, né? E mudar esses padrões é o mais difícil. É o mais difícil. Tá? Então, e quando você alinha, né? Para mim foi muito bacana isso. Quando eu alinhei isso, essa mínima vida possível, começou a fazer total sentido os objetivos. Né? Total sentido os objetivos. E me deu alguns passos à frente nessa coisa de entender as finanças. Né? Então, torna a vida muito mais fácil, mais leve. Muito mais. Quando eu optei em andar de bike, trabalhar de bike, no primeiro momento, assim, até dentro da minha própria família, as pessoas questionaram: pô, pai, você com essa idade aí vai ficar andando de bicicleta? Tá louco, né? Vai tomar chuva e tal. Eu falei: não, pô, vai ser uma opção minha. Porque o que estava acontecendo é que eu queria voltar a fazer exercício, eu queria voltar a ver as cores da cidade, eu não estava tendo mais tempo. Porque quando você entra num carro, existe todo um estresse hoje. Você não tem mais lugar para estacionar. Pô, você tem chão de saco de flanelinha. Pô, os caras da CT te multando. Enfim, um inferno. As pessoas nervosas. E aí, quando eu mudei isso, foi até para o meu bem-estar. Cara, como mudou a minha vida. Eu consegui ver cores na cidade. Eu chego mais rápido nos lugares. Enfim, foi uma mudança que eu quis mudar. Embora... eu já tive minha fase de carro. Foi legal, já passou. Carro é uma necessidade? Necessidade para te levar de um ponto a outro, mas não é mais o que foi. Hoje, para mim, eu penso em outras situações, e aí eu concordo muito bem nisso que você falou, porque a vida da gente é ciclo. Então, tem hora que a gente está bem lá em cima, tem hora que a gente cai, tem hora que a gente vai, a gente volta. O importante é a gente manter esse foco, o importante é a gente manter e entender que isso é uma coisa passageira. O que nós estamos vivendo agora é uma coisa passageira de forma imposta. Você tem que fazer e ponto. Não foi uma coisa que você escolheu fazer, você tem que fazer. E como a maioria dos colegas não estavam preparados, talvez seja isso o grande X da questão nesse presente momento. Eu sei que a gente já está chegando quase ao final, a gente tem aí mais uns 4 minutos, né? Então, o que eu quero que vocês saibam, e isso que o Fabiano falou foi top, né? A gente não veio aqui para pegar planilha, olha, você faz assim, escreve assim, não. A gente veio para trocar uma ideia, ele está colocando o ponto de vista dele, eu coloco um pouco da minha experiência. Então, eu quero que vocês entendam que gestão financeira não é você consumir cada vez mais, você até pode, mas tem outras prioridades na tua vida que você tem que entender. Uma delas é, você não vai ser jovem para o resto da tua vida. Você não pode ficar achando que o que você faz hoje vai ser para o resto da tua vida, porque não vai. Ela muda. Ela muda. Eu, toda hora, estou mudando. A minha vida é um ciclo, toda hora eu estou mudando. E essas mudanças, elas são benéficas. Eu falo para vocês, o fato de você abrir mão de uma coisa por outra, não significa que você está retroagindo na tua vida profissional ou pessoal. Pelo contrário, você está progredindo a partir do momento que você faz de forma consciente. E isso é uma coisa legal. Mas hoje, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando acabar esse isolamento se vocês querem sair do vermelho, esquece o cheque especial, esqueça os cartões de crédito, tá? Se for fazer algum empréstimo bancário, só se for a última opção, porque os bancos estão enfiando a faca. Então, cheque especial, cartão de crédito e empréstimo bancário, isso não vai solucionar o teu problema. O que vai solucionar é você apertar o cinto. Aperta o cinto. Agora está na hora aquela questão de família. A família se unir, ou então se você não tem uma família, agora está a hora de você se juntar. Agora você tem que se juntar nos teus amigos. Sabe? Agora é a hora de se unir para que todo mundo consiga sair. E vai sair. Então as necessidades básicas que você precisa ter agora é alimentação e um lugar para dormir e se manter hidratado. E dormir, isso é importante. O resto, a gente vai acrescentando aos poucos. Mas uma coisa que eu falo para vocês comece a ter metas realistas daqui para frente. Como muito bem o Fabiano, vai acabar 28 restante. Fabiano, despede-se porque depois a gente continua. Gente, muito obrigado, mas a ideia foi essa. Valeu.
A última mensagem que eu queria deixar é o que eu estou falando para todos os meus amigos aqui, cara. Quem que você quer ser depois dessa crise? Quem que você quer ser depois dessa crise? Né? E aí, responde essa pergunta para você aí. Qualquer coisa, mande mensagem que eu respondo.